Diversos aspectos na cultura da melancia devem ser observados para que se tenha produtos de qualidade e alta produtividade. Entretanto, um dos aspectos mais importantes é a escolha correta da variedade a ser plantada. Neste vídeo, o professor Hildon Nascimento vai nos apresentar os principais aspectos a serem considerados na escolha da variedade de melancia. Antes de irmos ao vídeo, peço que você se inscreva no canal, clique em gostei e compartilhe com outros interessados na cultura da melancia. Eu sou o Hildon Rodrigues Nascimento, professor da Universidade Federal do Tocantins. Nosso objetivo hoje aqui é falar para vocês sobre cultivares de melancia. Bem, hoje no mercado nós temos disponíveis um rol de cultivares bastante amplo. E essas cultivares, para ficar mais fácil para nós entendermos, né? A gente vai dividir elas em dois grupos. Vamos falar assim, né? Então seria aquelas cultivares onde se destina os frutos para o mercado de melancia sem semente, e aquelas cultivares onde se destinam os frutos para melancia com semente. O segmento melancia com semente é o segmento principal, onde a gente tem aí um rol maior de cultivares sendo utilizadas. Então essas cultivares elas produzem um fruto que nós chamamos do tipo Crimson Sweet. O que seria o fruto Crimson Sweet? Então seria um fruto arredondado, com peso médio variando de 13 até 15 quilos. E o segmento de melancia sem sementes já seria um segmento de frutos menores, onde nós dividiríamos ele em dois grupos em relação ao tamanho de fruto. Então nós vamos ter aquelas cultivares que produzem os frutos com peso médio variando de 5 até 8 quilos, e nós vamos ter um outro segmento que são aquelas cultivares onde o peso médio vai variar de 2,5 kg até 3 quilos. Nesses dois grupos de cultivares assim divididas, hoje o que predomina é o uso de híbrido. No caso da melancia do tipo Crimson Sweet, os híbridos são híbridos do tipo tradicional, que vão ter aí a semente distribuída ao longo da polpa do fruto. E o outro tipo de híbrido seria aqueles híbridos que vai produzir o fruto sem semente, que seriam os híbridos triploides. O que é um híbrido triploide de melancia? O híbrido triploide de melancia é um híbrido que vai produzir um fruto onde, ao longo da polpa, nós não vamos ter a semente. As cultivares que são destinadas à produção do híbrido triploide, elas precisam de uma fonte de pólen. O que é essa fonte de pólen? Essa fonte de pólen, então, seria uma cultivar que vai produzir o pólen normalmente. Então, essa cultivar utilizada para essa finalidade pode ser uma cultivar normal, que o produtor já usa para produzir melancia com semente, ou então uma cultivar que foi desenvolvida especificamente para essa finalidade, que seria uma cultivar polinizadora. Normalmente essas cultivares polinizadoras, elas são utilizadas na proporção de 25% da área destinadas a ela, tá? Então isso é importante, que o produtor entenda isso. Produzir melancia sem semente, é necessário que se utilize uma uma cultivar polinizadora. Até início dos anos 90, predominava no mercado as cultivares de polinização aberta, ou as cultivares OP, que são assim conhecidas. O que são cultivares de polinização aberta? São cultivares que elas não são híbridas, por isso o preço dessas sementes, elas são bem mais baratas do que o preço da semente híbrida, tá? Só que o híbrido, ele entrou no mercado e ficou no mercado porque ele tem algumas vantagens em relação às demais cultivares, como, por exemplo, a uniformidade dos frutos,
a precocidade desses frutos, a padronização dos frutos, que são características importantes na hora de se comercializar o fruto da melancia. Além disso, os híbridos trazem também a possibilidade de se associar à resistência genética a algumas pragas e algumas doenças também, principalmente doenças que acometem a parte foliar das plantas. Um outro aspecto importante que precisa ser observado no híbrido, na escolha da cultivar, é a questão do desenvolvimento foliar. Porque esse desenvolvimento foliar ele é importante porque, principalmente nas regiões norte e nordeste do país, onde a gente tem uma insolação intensa, essa insolação pode provocar a queima do fruto, havendo-se a necessidade de se proteger esse fruto dessa insolação direta. Então, esse padrão de folhamento da cultivar também é importante, porque ajuda a proteger o fruto dessa insolação. Por isso que é importante, na hora do produtor escolher, definir qual que é o melhor híbrido para a sua região, que tipo de mercado ele pretende atender, porque esse mercado é definido em função do padrão de fruto que se está produzindo. Em relação a ciclo, isso varia muito em função do local onde essas cultivares estão sendo implantadas. Na região norte e nordeste do Brasil, o ciclo vai fechar em torno de 65 até 70 dias. Nas regiões onde as temperaturas são mais baixas, esse ciclo ele pode aumentar. Então, isso são características importantes na hora também de se definir qual cultivar vai ser utilizado.